Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores parlamentares, ontem o ministro da Saúde esteve aqui na Câmara dos Deputados para debater sobre esse assunto que, sem dúvida nenhuma, é o ponto onde o governo da presidente Dilma está mais mal avaliado, que é exatamente o atendimento na área da saúde da população brasileira. E durante muito tempo da exposição do ministro, ele desenhava um quadro de solução em vários pontos da demanda na área da saúde e focava em cima de um ponto, presidente, que eu queria chamar a atenção de todos os colegas, principalmente os que não são médicos. Qual é a tese agora do governo? A tese do governo é tentar achar uma explicação diante desse quadro calamitoso que é a saúde no país. E ele agora resolveu eleger como responsável de todo esse caos no Brasil na área da saúde, resolveu eleger a seguinte tese: olha, a saúde não está boa porque nós temos uma pequena concentração de médicos por 1.000 habitantes. Então o Brasil tem apenas 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Então o que nós levamos a ele? Interessante que por isso aí você queira trazer todos os médicos de todos os outros países para chegarem ao Brasil. Nós não temos nada contra, deputado João, nada. O que nós mostramos a ele é uma coisa só. Nós não podemos abrir mão da qualidade dos médicos. O Rio de Janeiro tem o maior percentual médicos 1.000 habitantes. Brasília tem o segundo maior percentual. Um é 5,8, o outro é 5,7 médicos por 1.000 habitantes. O próprio Ministério da Saúde fez um levantamento e identificou que os dois piores atendimentos na área da saúde no país do SUS, Rio de Janeiro e Brasília. Então isso cai por terra a tese que é apenas o volume. Aí disseram, não, mas na medicina dos Estados Unidos, 20% dos médicos que lá exercem a medicina vieram de fora. Sim, nós sabemos disso muito bem. Sabem por quê? Porque todos os países da língua inglesa, principalmente Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Inglaterra, Austrália, esses países eles têm um currículo uniformizado. Então as pessoas fazem o curso de medicina, ao chegar nos Estados Unidos, eles fazem uma prova, que é o board, que no Brasil chama revalida, e aí sim, eles atendendo aquelas exigências da prova, passando, eles podem exercer a medicina. O que eles querem fazer para o Brasil, vejam o senhor, é importar médicos para o Brasil, mas dizer que eles não precisam de passar nesse concurso chamado revalida. Por ter o diploma em qualquer lugar do mundo, ele pode chegar no Brasil e ser destinado a vários locais para poder atender a população brasileira. Quem vai se responsabilizar por todas as iatrogenias praticadas por esses médicos? Todas as sequelas que serão praticadas por esses médicos, que não têm um currículo de formação compatível com a medicina brasileira, nem tem um conhecimento profundo na área que ele se especializou. Essa é a grande dificuldade. Mas estão induzindo aos prefeitos e a muitos deputados federais a defender essa tese. Olha, vamos resolver o problema da medicina trazendo médicos do exterior. Pode trazer quantos quiserem, não tem problema algum. Agora, o que nós lutamos, o que o Conselho Federal de Medicina, o que a Associação Médica Brasileira, o que a Federação Nacional dos Médicos luta, é para que eles passem pela mesma condição de aprovação que nós, médicos, somos submetidos. Um dado a mais, para poder desmontar essa tese. Vocês sabem que, em média, em cada consulta, um médico pede 3 exames. O tempo de duração para este paciente voltar à segunda consulta demora 6 meses.
é a média para ele poder conseguir fazer para poder levar ao colega aqueles exames solicitados. Ele aumenta o número de médicos. Nessa hora, ele teria que sextuplicar o número de laboratórios, raio-x, tomografia, ressonância, serviço de endoscopia, colonoscopia, biópsia, enfim, tudo isso é uma demanda igual. O governo não tem essa estrutura, não propõe essa estrutura, diz que não tem dinheiro para ela e muito menos para financiar o custeio dela. Então, veja bem, a nossa preocupação é que nessa hora o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, ao invés de fazer um uso de uma política de Estado para a saúde, está fazendo uso de uma política do ponto de vista eleitoreiro. Não resolve a situação e, no entanto, vende aí aos prefeitos e a muitos no Brasil, para concluir, deputado Caiado, Vossa Excelência. Obrigado. E vende a muitos políticos no Brasil e a sociedade brasileira que está ávida por uma qualidade de atendimento ou pelo atendimento com filas quilométricas, como nós vimos no INTO em São Paulo e no Rio de Janeiro, de pessoas que têm lá 20 mil cirurgias já na fila de atendimento na cidade de Vossa Excelência, presidente. Então essa ansiedade é repassada ao cidadão que, se trouxer médico, está tudo resolvido. Então isso é um falso positivo. E nós não podemos admitir que as pessoas sejam enganadas e iludidas com isso. E deixar claro, nós não somos contra, presidente. Nós somos a favor, desde que venha com qualidade. Nós não podemos abrir mão disso, que é fundamental para o atendimento da população brasileira. Muito obrigado, presidente, pelo tempo que nos foi concedido. Vou procurar ser o mais resumido possível. Cheguei aqui a essa audiência pública hoje e logo a primeira fala foi uma fala do presidente da comissão, nosso colega, nobre deputado Nelson Pellegrino. Colocou claramente a sua opinião e colocou de uma maneira quase emocionada o que todos nós aqui temos em comum. Todos nós temos um médico de referência. O embaixador sabe quem foi o seu pediatra. Sua mãe sabe quem é o ginecologista dela. A presidente do conselho sabe quem cuidou do seu filho. Ele disse que o pai dele era médico. Portanto, para iniciarmos, pensem no médico que lhes atendeu. Ele foi um médico que estudou, fez um vestibular no Brasil, muito mais difícil do que é hoje, estudou 6 anos, submeteu o seu diploma às exigências do Conselho Federal de Medicina, que o reconheceu e disse a ele que ele está preso a uma série de deveres, um código que tem o maior número de deveres e alguns poucos, muito poucos direitos. O pai do nosso nobre deputado, ele informou ser médico. Então eu peço a todos os senhores que a primeira pessoa que vocês perguntem o que acham desta política é o médico de vocês. Ele deveria perguntar ao pai dele, não sei se é falecido. Se falecido for, analise a memória e vote de acordo com o que você acha que o seu pai, médico brasileiro, diria sobre esse assunto. Quanto à posição da Frente Nacional dos Prefeitos, eu anotei algumas falas que aqui vi, e logo no início a pergunta é, cadê o médico da Frente Nacional de Prefeitos? O médico não está nos municípios menores. Por quê? Vocês deveriam fazer outra pergunta, em vez de cadê o médico. Por que o médico não está aqui? O primeiro motivo é que os médicos cansaram de calote de prefeito, porcaria. Eu tenho, da minha geração, inúmeros colegas que foram para cidades do interior com promessa, essa que a gente está vendo na propaganda do governo. O município oferece 30 mil, ninguém vai. Ninguém vai porque o vínculo é precário,
porque não tem concurso público, porque não tem perspectiva de carreira. Tenha um contrato quase verbal, em que depois de 2, 3 meses de satisfeita a gana política daquele prefeito daquele município, ele vai ser rebaixado para 5, para 2, para ver se ele pede as contas e sai com a mão na frente e outra atrás, porque afinal de contas ele é descartável. O segundo motivo do cadê o médico, aqui vai para o Ministério da Saúde, e vou fazer as minhas ponderações que serão feitas aleatoriamente, de acordo com as falas. Em um dos slides, o senhor apresentou que o desejo da população é expressado. O que ela quer? Mais médico. E o governo, que se pauta por marketing, João Santana é o 40º ministro, está vendo que a avaliação do governo Lula era 60% negativa em saúde. Do governo Dilma, a avaliação dela é 78% negativa em saúde. O ano que vem tem eleição presidencial. E esta articulação é para dar uma resposta eleitoreira para a população, para satisfazer aquela resposta de uma população que, quando instada a falar, é ruim o sistema de saúde? É. Qual é a solução? Ela fala, eu quero mais médico. É a maneira dela falar que ela quer mais saúde. Cada médico, senhor presidente, eu estou controlando ali o máximo possível, senhor presidente. Cada médico, ele pede, em média, 3 exames por consulta. Não sei se os cubanos o pedem, não sei se os espanhóis o pedirão, não sei se os portugueses o pedirão. Não conheço a formação deles, portanto não posso pré-julgá-los. Mas, em média, 3 exames por consulta. Hoje, o tempo médio, se nós temos hoje, no Brasil, algo em torno de 300 mil médicos trabalhando, se todos dessem uma consulta paralela ao mesmo tempo, nós teríamos, em média, 900 mil exames solicitados. Nem todos dão consulta. O Brasil consegue, tem capacidade para fazer algo em torno de 300 mil exames. Os outros vão para a fila. A fila da ultrassonografia, da colonoscopia, da endoscopia, da tomografia, é 6 meses, 8 meses, tem exame que é 1 ano, ressonância é 1 ano. Se você aumentar médico a razão que você quer, tem que sextuplicar a capacidade instalada de equipamentos para poder manter o mesmo grau de ineficiência que tem hoje. Portanto, antes, presidente do Conselho Nacional de Saúde, de cobrar compromisso de 16 mil, de 6 mil, de 17 mil médicos para com o SUS, não é possível que 17 mil pessoas estejam equivocadas e que uma pessoa que representa o governo esteja certo. Cadê o compromisso do SUS com os 17 mil? É isso que está em jogo. Ora, eu sou da época que se estudava muito, os mais inteligentes da turma eram do ITA e do IME, eles faziam engenharia. Os nerds. A turma inteligente que estudava fazia medicina. A turma, mais ou menos, ia para as outras profissões. A turma do fundão fazia direito. Assim que era, na minha época. O que aconteceu? Minha mãe nunca deixou eu sentar no fundão. E eu fiz medicina. O pessoal do fundão, eles conseguiram um sistema próprio, chamado judiciário. Eles montaram um sistema para acusar, que é a promotoria. A defesa é deles, são profissionais liberais, falam que a promoção de justiça tem concurso público e um cidadão para ir para o Ministério Público Federal, ele vai para Cáceres, para Tefé, para onde for que mandarem, porque o salário inicial dele é 29 mil reais. E o do médico vocês querem mandar com a mão na frente e outra atrás. Então não vai. Não vai. Um juiz só vai para uma primeira instância, porque ele sabe que ele vai ficar 5 anos naquela primeira instância, depois ele vai ser promovido para uma instância maior. É lógico, o ser humano tem necessidade de progressão. Ao menino que passou em primeiro lugar no vestibular do Piauí, louvável, prepara Piauí, porque se você não tiver uma proposta para ele, quem vai abrir a Copa do Mundo no Brasil é o nosso neurofisiologista, não é? Ele está fazendo a pesquisa, nosso candidato a Oscar, como é o nome? Miguel Nicoleles, médico brasileiro. Aonde que ele está trabalhando? Porque lá tem proposta de trabalho, tem condição de trabalho e ele é remunerado para. O menino do Piauí vai para lá. O compromisso
da atenção básica é mistério. Se eu vou porque eu quero ir. Hoje, quem está fazendo atenção básica no Brasil, e muitos fazem, é por vocação. Porque se fosse por reconhecimento, eles não estão fazendo atenção básica. E quanto às especialidades, aos postos de trabalho, se o MEC aqui tivesse, eu gostaria de fazer essa pergunta ao MEC, o número de pessoas que vão fazer faculdade na Bolívia e no Paraguai está em torno de 20 mil, foi dito aqui. Todo dia, todos os deputados dessa casa aqui recebem pedidos de pais para fazer transferência de menino do Paraguai e da Bolívia para o Brasil. E muitos fazem burlando o vestibular, que é uma fraude e um desrespeito contra os meninos brasileiros que foram estudar e passaram no vestibular. Errado também. Vergonha também. Então, seja ele decreto, eu não sei se esse vai ser o instrumento da presidente. Como nós estamos numa ditadura, que esse governo é uma ditadura, porque o que ela quer fazer, ela aprova aqui dentro, se quiser mudar a bandeira, muda. Pode ser que faça um decreto proibindo o Conselho Federal de Medicina de fiscalizar. Nós vamos entrar nos anos de sombra, de escuridão. Os corpos que os médicos de Cuba produzirem, os mortos, ficarão com as suas lápides na frente do Palácio do Planalto. Deputado. E ficará na conta de cada deputado que eventualmente votar a favor dessa MP da morte, que é o que eu estou sentindo que vem por aí. Portanto, tenho desse parlamentar a minha mais absoluta e veemente repúdia a todos aqueles que estão conspirando. Deixando bem claro, aqueles que se submeterem à prova, sejam formados na Índia, no Paquistão, no Japão, na Coreia, em Cuba, no Paraguai, e que forem aprovados no Revalida, são bem-vindos e têm o seu registro feito no Conselho Federal de Medicina e vão se submeter às regras do governo brasileiro, que vai lhes oferecer os postos de trabalho com esses médicos que estão aí. Sem prova, sem se submeter, ao meu ver, o ministro da Saúde, se assim o proceder, e todos os médicos que compactuarem com isso, devem ser denunciados ao Conselho Federal de Medicina e devem ter os seus registros de medicina suspensos, porque estão prejudicando a população brasileira. Então o próximo é Jair Bolsonaro. Senhor presidente, ao pessoal de saúde aqui, eu quero dizer que eu sou da Comissão de Defesa Nacional. Na semana passada, uma pré-discussão desse assunto lá, o prezado deputado Nelson Peregrino disse que esse assunto seria resolvido brevemente via medida provisória. Ou seja, nós sabemos, quando o PT quer impor alguma coisa, ele começa a trabalhar para isso. Nós conhecemos aqui o que é a ditadura cubana. Acho que ninguém tem dúvida, desde 59, quando Fidel Castro deu um golpe lá e assumiu o poder, botando milhares no paredão. É assim que funcionam as ditaduras em qualquer local do mundo. Em qualquer local do mundo. Agora, lógico, vocês são defensores do regime cubano. Vocês são amantes do regime cubano. Vocês vivem em Cuba. Um parlamentar agora há pouco falou que quer ajudar Cuba, ajuda. Já está ajudando. No final do governo Lula e o governo Dilma, já foi 1 bilhão para a família Castro, né, para Cuba, e foi carimbado como secreto. Ué, o PT é um partido da transparência? Por que secreto? Para fazer o quê? Seria um pré-pagamento para esses médicos, mas não pelo serviço médico. Qualquer cubano, antes de ter qualquer profissão, ele é um agente do Estado. E vocês querem lotear centenas de municípios com células de agentes do Estado, que tem um compromisso com a ditadura cubana. E entre essas pessoas tem aqueles que tomam conta desses médicos, entre aspas. Presidente, por que Cuba é um país miserável, que sempre viveu aí de esmola da antiga União Soviética, depois de Hugo Chávez, e agora, por nós aqui, forma tantos médicos? Por quê? Porque nós aqui não... Vocês são 10 anos no governo. Antes de ser governo, sabiam de tudo, de todos os problemas, tinham uma fórmula para tudo. E agora querem impor esses
esses agentes cubanos no nosso país, para ter células de centenas de araguaias pelo Brasil adentro? Olha só pode ver, há pouco tempo atrás, quando tivemos um problema na aeronáutica, de controlador de voo, nós quadruplicamos as vagas na especialista em Guaratinguetá e foi resolvido o assunto. Aqui não. Cria-se o problema, né? Para depois buscar a solução fácil. É a ideologia, nada mais além disso. Agora, senhor presidente, um minuto está mais que o suficiente, já dei meu recado, que eu já indignei alguns aqui que são torturados com verdade, a verdade tortura, tá? A Comissão da Verdade da Dilma aí, indicando 7 para fazer a Comissão da Verdade, é fácil. Ela posar de heroína da democracia. Cuba é muito bom para fazer cirurgia plástica também. Tá? Não vamos polemizar mais aqui. Não. Vai segurar. Se um deputado aí, José Dirceu, por exemplo, tivesse morrido no Paraná, quando ele estava na clandestinidade, picar de cobra ou morte natural, seria mais um desaparecido político. Mais um, tá ok? Então essa é a verdade tortura, eu sei disso, tortura você, sei disso. Vocês ficam revoltados porque eles não me compraram. Tentaram me comprar em 2003, me oferecendo a superintendência do Santos Dumont lá do Rio de Janeiro, para eu votar com vocês. Quebraram a cara. A Estado de São Paulo fez a matéria, não me compraram. Compraram outros. Eu não tenho preço. Eu tenho preço, meu preço é o meu país. E não quero o meu país nessa ideologia que está vindo aí. Vão impor uma ditadura no nosso país. Vocês não conhecem ditadura, vocês vão ter. Esses vão estar bem, que estão na cúpula do partido, vão estar bem. Como é que vai ser o pagamento desses médicos? Porque a Cuba exporta isso daí. Exportou para a Venezuela. Exportou alguns médicos e a Venezuela passou a ter 100 mil homens lá. Inclusive os seguranças, as adjutâncias militares, eu sou capitão do Exército, me informam, eu informo vocês com... Informam também. Toda a segurança de Hugo Chávez eram cubanos. Que sabe, se fizer uma besteira lá, a família morre lá em Cuba. É executada lá. Ou vai para os presídios comer bolinho de barro. Que liberdade tem esse país? Mandando 6 mil para cá. Isso é uma utopia, uma mentira. É a ditadura se impor do nosso país pela via pacífica. O que o PCB queria fazer no passado e o PCdoB, graças a Deus, não quis, né? Foi para a guerrilha do Araguaia. E nós aniquilamos esses bandidos lá no Araguaia. Conclua, por favor, senão já excedeu seu tempo. Conclua isso, presidente. Então eu sou com a minha posição contrária a isso, por questão ideológica assim, que é isso que está acima da intenção do PT e da Dilma Rousseff. Há dificuldade de levar médicos para o interior do Brasil, no país. Nenhum médico quer ir lá para o grotão da Amazônia, não quer ir para o Mato Grosso, não quer. Aí o que aconteceu? O governo federal fechou um acordo com Cuba para permitir que 6 mil profissionais de saúde cubanos trabalhem no Brasil de forma legal. O Conselho de Medicina é contra. Nós conversamos com o presidente do CRM aqui do Paraná sobre essa proposta. Vamos ver o que ele diz. Não é trazendo profissionais onde nós não temos a noção de qual é a sua qualificação que nós vamos resolver o problema. Isso é extremamente importante. O governo, de uma vez por todas, ele tem que priorizar a saúde e tem que dar o respeito à dignidade da população. Chega de termos projetos de governo e não termos um projeto de Estado. Eu acho que o país inteiro tem que parar para discutir o que ele quer em matéria de saúde e não simplesmente nós criarmos programas ou pequenos planos para resolver situações pontuais e a saúde da população vai ficando cada vez mais de lado. O que você acha dessa história, Paulinho? É mais uma proposta canalha do governo do PT. Canalha porque a intenção é outra. Isso é uma proposta canalha travestida de uma boa intenção. Primeiro, questão dos médicos. Faz de conta que o governo quer realmente trazer apenas os médicos cubanos para tratar pessoal aqui no interior. Os médicos do Brasil não ficam no interior por falta de condições de exercer a medicina de forma adequada. Não é porque faltam médicos. Tanto é verdade que o próprio governo do PT, via Ministério da Educação, barra a abertura de cursos de medicina no Brasil. Se a detecção do problema fosse essa, falta de profissionais, ele abriria mais cursos. Eles não fazem isso.
que detectam que não é isso. E o cara não fica no interior porque falta recurso para ele exercer a medicina. Então ele sai de lá e vai para outros centros. No interior até paga melhor do que na capital em centros maiores, mas eles fazem o processo inverso porque não conseguem trabalhar. Segundo, essa história de médico cubano, por que logo de Cuba? Ninguém consegue entender? Por que não médicos de outros países, médicos chilenos, argentinos? Não, tem que ser de Cuba. Tem que ser de Cuba porque são agentes do governo cubano. Toda vez que um cidadão cubano sai autorizado da maldita ilha do Fidel Castro, sai para fazer um serviço para o Estado. Às vezes ele até foge, até consegue escapar, mas oficialmente tem uma missão. E o governo do PT é parceiro, está nesse jogo. O Lula e Fidel Castro fundaram o Foro de São Paulo e esses caras estão vindo no Brasil para entrar no interior do país e implantar ideias revolucionárias no interior do país. Essa é que é a verdade. Vão tratar com pessoas simples, com pessoas de cidade pequena, com ruralistas e vão implantar as ideias que eles não conseguiram nos últimos 40 anos nessas pessoas. É isso que você acha, Gebu? Eu acho o seguinte, eu sou absolutamente contra a ideia de missionário em país. Qualquer que seja o país. Não é? Eu sou muito contra. Estes indivíduos de Cuba que podem ter graduação na área médica. Não se sabe. Não, eu tenho dados sobre isso, depois eu vou falar. Não, vou esperar. Isso, vamos falar longamente, porque esse é um problema. Tá, esse problema é sério demais para a gente tratar como uma coisa secundária. Só um pouquinho. Quando eu estou falando da ponte e tal, quem me conhece sabe como é que eu estou me comportando em relação a isso. Agora não. Agora eu estou falando em cidadania. Eu estou falando em pátria. Eu estou falando da minha pátria. E estou falando de um golpe de Estado que se instala em meu país com o silêncio desta imprensa canalha e frouxa, que é o que acontece com os nossos grandes veículos de comunicação, que finge que não sabe o que está acontecendo, que finge que esta revolução que se instala dentro do meu país não está acontecendo. Esconderam o Foro de São Paulo por 20 anos. Escondem as ações maiores deste grupo que comanda o país neste momento e que tenta comandá-lo com mão de ferro de qualquer forma e de qualquer maneira e a qualquer custo, inclusive absolvendo criminosos. É isso que está acontecendo nesse momento com a minha pátria. Você que é cidadão, preste atenção. Um cubano veio aqui nos Jogos Pan-Americanos. Ele jogava boxe. Tentou ficar no Brasil. Sabe o que aconteceu? Aquele desqualificado, Marco Aurélio, é um desqualificado que vivia no palácio, não é, no governo Lula, fez gestos obscenos para a família brasileira naquele acidente gravíssimo do avião da TAM, este marginal. Ele imediatamente tratou de expulsar o atleta. O atleta participou de uma luta de boxe. Guilherme Rivandô, campeão mundial. Naquele caso, não interessou ao Brasil manter um atleta aqui. Por que vai buscar 6 mil médicos? Concordo com o Paulo. Por que eles não vêm de Portugal? Por que eles não vêm da Europa? Posso terminar? Agora é sério. Eu quero terminar. Eu estou falando de pátria e estou falando de patriotismo. Então me deixe terminar, por obséquio. É o seguinte, cidadão, preste atenção nessa história e não permita que o Brasil seja invadido por missionários ideológicos travestidos de médicos. Agentes. Ô, Ruth, fale o nome certo. Não, agentes. São agentes cubanos. Peraí, eu posso agora falar direitinho sobre isso aí. Vai. Eu primeiro não comungo da opinião nem de você nem da tua, de que vem médico cubano implantar o comunismo, o socialismo no Brasil, porque o PT há muito deixou de querer implantar o socialismo no Brasil. Você partiu da premissa errada. Não, bom, tá, mas é a minha opinião. Tudo bem. Segundo, o meu medo, a minha preocupação ontem eu fui investigar esse negócio. É a mesma preocupação do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina diz que essa decisão de trazer médicos cubanos é temerária. Por quê? Vou só dar um dado. Conselho Regional de Medicina. 182 profissionais cubanos pediram a revalidação do diploma aqui no Brasil, tá? Nesse ano. Sabe quantos passaram? 20. Porque a formação do médico cubano, ela é quase como, eu vi um médico comparando, quase como de um enfermeiro. Então você vai pôr uma medicina, a boa fica no sul e a péssima, a desqualificada, vai para o pessoal do Amazonas e redor de Amazonas. Então é uma decisão complicada e temerária. Segundo, ontem o ministro da Saúde disse o seguinte, nós também vamos trazer, se puder, os médicos de Portugal e de Espanha.
É a declaração É oficial. blindagem, é apenas a blindagem para a missão. Depois que ele apanhou bastante. Agora, esse Exatamente. medo do comunismo dos companheiros, aí vamos parar com isso. Não, vamos gente. parar, não, Nossa Ruth, não Senhora. pode fingir. Ruth, Nossa. vem cá, o que Vai é o falar regime guerrilha cubano? cubana na Amazônia, O que isso é eu vou loucura. fazer? Olha a Venezuela, Ruth, estude o que aconteceu na Venezuela. É Na o seguinte, Venezuela Não havia adiantou nada, porque o cara quase perdeu a eleição. Cadê Mas Quase olha o que perdeu, o país virou, Ruth Bolognese. Pelo amor de Deus, acho- olha o que aconteceu lá. Preciso falar Notícia isso, do Roger. dia. Notícia do dia. O cara que quase perdeu, como diz a dona Ruth, aqui ao meu lado, que reclama dos comentários abduzidos dela, esquece que o Maduro, que para mim é podre, não é Maduro, com o devido respeito, está no meu país hoje e o governo dele, que está sob júdice na esfera mundial, é reconhecida no mesmo dia, horas depois, pelo meu país. Adiante. E ele está aqui sendo recebido com todas as honras de chefe de Estado e estamos tudo bem. E você acha que a nossa leitura é uma Não é. leitura ruim? Adiante, Exato, gente. não, pera lá, Daniela. Isso aqui é muito grave, tá? Há um problema sério. Não é isso, Ruth. Não ridicularize. Bem, olha a ação Mas que o governo está ação fazendo é de sempre fato. essa, ridicularizar. E permitir que os caras Eu até continuem fazendo. entendo. Eu até Os entendo. dois aqui partem pro patriotismo. Boa, pra minha Pô, pátria. Ruth, eu tô discutindo um Ai, negócio Bom, se você sério. não é patriota, o problema é Eu teu. tô discutindo um Jorge, negócio Jorge. sério. Pô, Gente, não gente, ridiculariza o patriotismo. Se você não é patriota, o problema é sou, teu. eu sou patriota. Eu sou e assim e não dá para defendo o discutir. patriotismo. Pera lá, assim não dá para discutir. É um negócio sério, há um método acontecendo. Isso foi implantado no país vizinho. A Venezuela foi a mesma justificativa, não há médico. Começaram a trazer médico, começaram com 1.500. Hoje, reconhecidamente, são 15 mil agentes cubanos lá. Há quem diga que é 30 mil. E cidadãos reconhecidos cubanos na Venezuela são 60 mil. E a Venezuela deu no que deu. É gente que está incrustada na burocracia, que manda, que emite passaporte, que está no serviço de imigração. E os caras estão fazendo a mesma coisa aqui. Eu não inventei isso, Ruth. Eu não inventei. Eu sei que você Não não adianta inventou, você claro. ridicularizar. Isso é uma realidade. Diante do meu comentário e a realidade, fique com a realidade. E a realidade é essa. Os caras Adiante. estão chegando.